Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso assunto de hoje é a economia europeia e o dilema que os países da região estão vivendo. Se de um lado a inflação segue acima da meta do Banco Central Europeu, que aliás elevou os juros na semana passada, de outro lado a economia da Europa dá sinais claros de fraqueza. E aí, existe risco de recessão? E até quando a autoridade monetária da zona do euro vai deixar os juros nesse nível, que é o recorde para a região? A gente vai responder a essas questões e vai falar também da expectativa para as decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Lembrando que a gente vai ter reunião dos comitês de política monetária brasileiro e americano acontecendo no mesmo dia, agora na quarta-feira, 20 de setembro. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Nayara Fraga. E hoje é 18 de setembro de 2023. Vamos lá? Pela 10ª vez consecutiva, o Banco Central Europeu elevou os juros na zona do euro. A taxa de depósito, que é a mais usada na Europa, está em 4% ao ano agora, que é um recorde. Só para a gente ter uma ideia, não muito tempo atrás, em julho do ano passado, essa taxa de depósito estava em nível negativo. Todo esse aperto nos juros é explicado pela inflação resistente na região. Os preços na zona do euro registraram alta de 5,3% em agosto, isso no acumulado de 12 meses. É um alívio diante do pico inflacionário visto em outubro de 2022, quando a inflação passou de 10%, mas é também um sinal de que ainda há um bom caminho a ser percorrido até chegar à meta do Banco Central Europeu, que é de 2%. Ou seja, a questão aqui é reduzir uma inflação de mais de 5% para 2%. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, reforçou o tamanho do desafio. No discurso após o anúncio da decisão de subir as taxas de juros, a Lagarde disse que, abre aspas, a inflação continua diminuindo, mas ainda deve permanecer muito alta por muito tempo. Fecha aspas. O problema é subir os juros ou manter os juros em nível elevado num contexto em que a economia já esfriou demais. O PIB da zona do euro ficou praticamente estagnado no primeiro semestre e há sinais de piora para a segunda metade de 2023. É fato que o crescimento da Europa está abaixo do seu potencial há um ano. Mas agora o cenário parece mais negativo. A atividade econômica europeia vive uma desaceleração acentuada desde maio de 2023. Basta observar os indicadores de atividade das principais economias da zona do euro. Aqui eu estou falando de dados relacionados a mercado de trabalho, indústria, serviços, consumo, índices de gerentes de compra, índices de confiança. A gente reúne esses dados aqui e gera uma espécie de indicador agregado da zona do euro para tirar uma fotografia da atividade econômica. E o que essa foto está mostrando agora não está legal. As indústrias da zona do euro, em especial as que fazem uso intensivo de energia, como as químicas, as siderúrgicas e as farmacêuticas, essas indústrias estão em um momento nada favorável. O volume de produção das fábricas está significativamente abaixo de 2019, o período anterior à pandemia, quando em tese tudo estava normal. Essa baixa produção de agora é resultado de uma energia que ainda está cara. Apesar de o preço ter caído bem nos últimos 12 meses, ele segue alto. O dono de uma fábrica na zona do euro paga hoje pela energia mais que o dobro da média que ele pagava nas últimas 2 décadas. Só que como a inflação já está alta na região, fica difícil repassar os custos ao consumidor final, né? A saída mais viável para esses empresários da indústria acaba sendo, então, simplesmente produzir menos. Os dados mostram isso. Em julho, a produção industrial da zona do euro retraiu. E o quadro deve seguir assim. O índice de gerentes de compras, um indicador importante para medir a temperatura da economia, registrou 43,5 pontos para a indústria na zona do euro em agosto, um sinal claro de que o setor fabril está encolhendo. Lembrando que toda vez que esse indicador está abaixo de 50, isso sugere contração. Até mesmo o setor de serviços da zona do euro, que estava em expansão, se juntou então ao grupo da indústria e começou a enfraquecer. O índice de serviços ficou abaixo de 50 pontos pela primeira vez neste ano, isso considerando o dado de agosto. Outro sinal de que a economia europeia não vai bem está na corrente de comércio, ou seja, no volume de bens e serviços que a economia está importando e exportando. As importações estão em queda, o que indica um consumo interno mais fraco, possivelmente resultante de uma menor confiança das pessoas na economia. E as exportações também estão em queda, situação que pode ser explicada em parte pela desaceleração econômica da China, um dos maiores parceiros comerciais da zona do euro.
Além de todos esses fatores que a gente citou, ainda tem a questão do aperto do crédito. Depois de tantas altas nos juros, os financiamentos estão mais caros para os europeus, o que desencoraja o consumo e os investimentos. Na nossa visão, a combinação de enfraquecimento interno mais um ambiente internacional adverso, com uma guerra ainda em curso na Ucrânia, logo ali na vizinhança, e uma menor demanda vinda dos chineses, essa combinação aumenta os riscos de haver recessão na zona do euro. Mas então, como resolver esse dilema? A gente tem aí uma inflação ainda bem acima da meta na zona do euro e, ao mesmo tempo, uma economia que está patinando. Até que ponto o Banco Central Europeu vai sustentar os juros nesse patamar recorde? Não seria melhor já ter pausado ou cortado os juros e aceitar a convivência com uma inflação mais alta? Afinal, melhor conviver com uma inflação mais alta do que conviver com uma recessão, não? Quem esclarece isso para a gente é a Cláudia Rodrigues, economista responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6 Bank. Vamos ouvi-la. Nayara, a situação que a zona do euro está vivendo hoje é bem particular e fora da curva. Eles nunca tinham passado por uma inflação tão alta assim. A inflação ficava ali ao redor de 2%. Foi assim a maior parte do tempo. Agora a inflação foi para as alturas, chegou a passar de 10% no ano passado. Mas a meta do Banco Central Europeu, que é de 2%, não mudou. E talvez não seja também muito pertinente mudar uma meta nesse momento turbulento da economia. Bom, isso é um ponto, ou seja, a gente está diante de um quadro inflacionário inédito. Outro ponto que é importante entender é que, diferentemente dos Estados Unidos, onde o Banco Central tem um mandato duplo, que é garantir estabilidade de preços e o máximo possível de empregos, na Europa o Banco Central tem um mandato único. A autoridade monetária da zona do euro tem basicamente que controlar a inflação e ponto. O papel dela é controlar os preços. Então, quando você tem preços ainda altos, você precisa seguir com a política monetária restritiva, precisa seguir com juros altos. Mas, de fato, essa é uma situação complexa mesmo. Você nunca vai saber de imediato se o remédio, se os juros estão sendo de mais ou de menos. É uma questão pela qual várias economias estão passando no momento. Até pouco tempo atrás, essa era uma dúvida nos Estados Unidos, inclusive. Muitos achavam que os juros altos por lá iam levar o país para uma recessão. A gente não achava, mas era uma conversa constante no mercado. Outro exemplo, o Reino Unido, nesse momento, passa por uma situação similar à da zona do euro. Eles provavelmente vão subir os juros agora na quinta-feira, se a expectativa do mercado se confirmar, e isso em meio a uma atividade econômica que está desacelerando bem, está fraca. Se isso vai resultar em recessão na zona do euro, não dá para saber agora. Geralmente funciona assim: a autoridade monetária estima quanto ela tem que ajustar os juros para trazer a inflação para a meta no médio prazo, e aí ela vai monitorando os efeitos sobre a economia. É claro que ninguém deseja recessão, mas o Banco Central Europeu está comprometido com a meta. A Lagarde já disse algumas vezes que vai fazer o que for necessário para trazer a inflação para a meta. Mas aí você me pergunta, não seria melhor então conviver com uma inflação mais alta e de repente mudar a meta para afastar de vez o risco de recessão? A resposta é não. Aceitar uma inflação mais alta no curto prazo pode ajudar o país a crescer, mas no longo prazo uma inflação maior leva a um crescimento econômico menor. Isso porque quanto mais alta a inflação, mais incerteza existe em relação aos preços, e isso desorganiza a economia. Falando de forma bem simplificada, aceitar conviver com uma inflação mais alta significa o risco dela escalar. Por exemplo, no caso de um choque. Imagina se ocorre outra pandemia, por exemplo, ou outra guerra ou conflito militar. É por isso que a inflação mais alta nunca vai ser a melhor saída, Nayara. Partindo da Europa para os Estados Unidos, nessa semana tem decisão sobre a taxa básica de juros americana. E o que esperar, né? Bom, os sinais que vão guiar o Fed, o Banco Central Americano, nessa decisão parecem apontar para uma pausa no ciclo de aperto monetário por lá. Lembrando que na última reunião o Fed aumentou os juros, que agora estão entre 5,25% e 5,5%, o maior nível em 22 anos. E que dados são esses que apontam para uma pausa? Vamos analisar aqui 2 dados recentes. Em agosto, o índice de preços ao consumidor, o CPI, ele subiu em função da alta nos preços de energia, mas o núcleo, que é o que dá a tendência mais limpa da inflação, ele segue desacelerando. E um segundo dado importante para definir os juros, o mercado de trabalho, a gente vê que ele começa a perder o fôlego. A taxa de desemprego aumentou um pouco e o número de vagas abertas por desempregado diminuiu. Na nossa visão, apesar de existirem dados condizentes com uma pausa na alta de juros agora, o Fed ainda deve promover um aumento de 0,25 ponto percentual até o fim do ano.
é que o cenário nos Estados Unidos segue sendo de mercado de trabalho aquecido. A taxa de desemprego subiu, como eu falei, mas ela continua perto da mínima histórica. E a inflação está desacelerando sim, mas ela ainda está bem acima da meta que o Fed tem que buscar. Ou seja, a expectativa é de uma pausa agora, mas vamos acompanhar aí as pistas que o Fed vai deixar para o futuro dos juros nos Estados Unidos. E ainda falando de decisão de juros, mas dessa vez no Brasil, o Comitê de Política Monetária vai decidir também na quarta-feira para onde vai a taxa Selic. Os juros brasileiros devem ser reduzidos em 0,5 ponto percentual para 12,75% ao ano, como já indicou o Banco Central nas comunicações mais recentes. Na ata da última decisão de juros, o Copom disse que cortes maiores do que esse, de 0,5 ponto, só seriam possíveis diante de uma alteração significativa dos fundamentos da dinâmica de inflação. E o que o Comitê do Banco Central quis dizer com isso? Em outras palavras, a autoridade monetária sinalizou que só vai promover ajustes de maior magnitude se ela enxergar, primeiro, uma melhora nas expectativas para a inflação dos próximos anos, segundo, uma moderação no crescimento da economia e, terceiro, a desaceleração da inflação do setor de serviços. Bom, dos 3 fatores acima, um deles, de fato, registrou alguma melhora. A inflação de serviços recuou de 6,2% para 5,4% no acumulado de 12 meses até agosto. Por outro lado, a atividade econômica tem demonstrado mais força que o esperado e está acima do seu potencial, o que naturalmente acaba puxando os preços para cima. E o último fator que não ajuda na melhora do quadro são as expectativas de inflação para o médio e longo prazo. Essas expectativas não melhoraram desde a última reunião do Copom e seguem acima do centro da meta de inflação. Isso tudo reforça a expectativa de que o corte na Selic, nesta quarta-feira, vai ser mesmo de 0,5 ponto percentual. A gente acredita que a taxa básica de juros vai terminar 2023 em 11,75% e que vai cair para 9,25% em 2024. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 20 de setembro, a gente tem decisão do Fed nos Estados Unidos e do Copom aqui no Brasil, como a gente já falou. Todo mundo de olho aí nas decisões de política monetária americana e brasileira. Na quinta-feira é a vez do Banco Central do Reino Unido decidir qual será a sua taxa básica de juros. A gente acredita que a autoridade monetária do Reino Unido vai aumentar os juros em 0,25 ponto percentual para combater uma inflação ainda elevada na região. E encerrando a semana, na sexta-feira, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compras do mês de setembro dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente vê uma atividade ainda forte nos Estados Unidos, mas fraca na Europa. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você curtir esse episódio, deixa um comentário pra gente ou avalie o nosso programa no seu tocador de podcasts. A gente tem recebido estrelinhas valiosas. Muito obrigada pelas avaliações, pessoal. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação das redes sociais fica com a Karina Campos e a Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!